Seja muito bem-vindo a mais um JetCast. Nosso JetCast está cada vez melhor. Esses dias atrás nós tivemos uma invasão ao JetCast. As meninas, as pastoras, vieram falar sobre a conquista para elas. Já passou, tenho certeza que foi bênção para todo mundo. Mas hoje estamos aqui na empresa de um amigo meu, uma pessoa abençoada, uma família abençoada, aqui na Estilo Móveis. É Estilo Móveis? Estilos. Estilos. Olha lá, o nome é bonito. Você que quer fazer uma decoração, fazer toda a tua casa, teu apartamento, agora você já sabe onde vir. Estou aqui com o meu amigo Júnior. Seja muito bem-vindo, Júnior. Bom dia, né? É isso aí. Bom dia. É um prazer, é uma honra, né, poder estar aqui. Eu nem sei se mereço, né, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe. Então é uma honra poder estar aqui, poder compartilhar e dividir um pouco daquilo que Deus fez na minha vida aí. Amém. Vai ter muita pergunta para ti. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Júnior, primeira coisa que eu queria te perguntar, meu amigo, a gente olha para você, a Mari, posso chamar de Mari? Com certeza. A Mari, as tuas crianças, e a gente vê essa disposição no servir. E é algo que nos chama atenção, porque o Júnior aqui, para você que não sabe, e a sua esposa, serve no culto Conquiste pela manhã no domingo, 10 horas. Família inteira se arrumar é uma loucura, né? Eu tenho uma, já sei que a gente é corrido para 3. Como que vocês conseguem conciliar o servir, a família, o tempo, o trabalho, com 3 filhos? Muita gente diz que é uma loucura, né? E é uma loucura. É o Não que tem eu como falei. dizer que não. O maior mérito é da Mariana, né? Meu Deus, Mariana leva o mérito nisso tudo, por quê? Porque você vira nos 30 mas nós entendemos o que é incrível isso, mas nós entendemos que é uma coisa que é Deus que faz. A gente tem os nossos perrengues em casa, como todo mundo tem, mas a gente consegue sempre fazer e sair porque nós entendemos que isso foi o nosso chamado, sabe? Então, Deus nos chamou para isso, para servir. Então, nós servimos a Ele, quando Ele fala com nós, nos chama, Ele mostra, confirma e revela, e a gente é disposto, né? E a gente aprendeu isso, que Deus sempre falou muito forte comigo e com a Mariana isso. Quando você fizer, faça o teu melhor, faça com excelência, não entregue metade do que tu pode entregar. Por quê? Porque é para Deus. Então, se tu vai fazer para Deus, entrega o teu melhor, sabe? É mais difícil, é mais corrido? Mas eu acho que o resultado é o comprometimento, né? O resultado do que tu entrega, ele é nivelado pelo comprometimento que tu coloca no que tu tem que fazer. Então, eu e a Mariana, com as coisas de Deus, a gente é muito comprometido. Se a gente diz assim, vamos fazer, nós vamos fazer o nosso melhor com toda a intensidade, né? 100%. 100%. Vai ter negociação. Sempre. Tanto que quando a Betina só era nascida, quando Deus nos chamou para liderar os jovens numa outra igreja que nós servia, e a Betina só era nascida e era pequena. Então, pensa, um casal meio jovem, né? Nós éramos, e a Betina era pequenininha, e aí de repente veio o João Pedro, e aí como que vamos fazer agora? Deus não mandou nós parar. Eu digo, então nós vamos ter que fazer. Então veio o João Pedro, e nasceu o João Pedro, e fomos criando o João Pedro, e as crianças juntos, e sempre indo, mas Deus sempre provendo, e sempre revelando e mostrando a promessa dele, sabe, na nossa vida. Então, ele prometeu, e nós sabíamos que nós tínhamos que nos dispor. E quando nós nos dispusemos e começamos a cumprir aquilo que ele queria, todas as outras coisas ele começou a fazer por nós, né? A gente diz que tem um versículo que é o versículo da nossa família, que é Mateus 6,33. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então, eu e a Mariana, nós vivemos isso. Cara, a gente tem que buscar o reino, a gente vai buscar o reino. É o reino em primeiro lugar, o que Deus fala, como Ele quer, o que Ele pede, e aí as outras coisas Ele vem acrescentando em nós, Ele vem colocando, sabe? E nós somos prova disso. A nossa vida, a nossa família é a prova do cumprimento deste versículo. Ele são princípios, né? Quando você cumpre princípios, você é abençoado. Assim como nós acreditamos que quando você quebra princípios, o princípio te quebra, né? Então isso é uma coisa assim, cara, são princípios. Então os princípios precisam ser cumpridos e preservados, né? Então
é difícil viver isso tudo, já foi mais. Hoje a gente enxerga o quê? Que é isso. Família é isso, né? A família grande é o quê? É perrengue, é bagunça, é isso, é difícil, é corrido, pega um, grita com um, cara, faz parte, sabe? Hoje em dia o mundo tenta mostrar, hoje não, você não pode gritar com teu filho, não, tu não pode isso, tu não pode aquilo. A gente entende que muitas coisas precisam ser equilibradas, todas as coisas precisam ser equilibradas, né? Mas nós somos pessoas normais, nós somos falhos e a gente é pai no momento de nervosismo, aquela coisa assim, sai um grito, sai um puxão de orelha, tem que sair. Nós somos criados assim, né? Eu sempre digo, eu fui criado da forma antiga. Então nós somos criados o quê? No grito, na chinelada, na varada e vai. Então o quê? Eu busco disso o que eu posso aproveitar para criar o meu filho, que é o que deu certo comigo, mas também entendo que às vezes determinadas coisas são excessivas, né? E aí a gente vai com amor, né? Mas, cara, é criação. E criação eu não posso dizer assim, ó, aprenda comigo que eu vou te ensinar a forma certa. Cara, cada um tem uma família, tem as suas particularidades, tem a sua forma de lidar, né? Eu acho que o mais importante é o quê? É eu estar presente, né? Então você tem que estar presente. Se você estiver presente debaixo do que Deus quer, fazendo, cumprindo os princípios do que Deus quer, as outras coisas ele faz, ele acrescenta, né? Para ver como que dá tempo de servir, né? Porque você está falando o Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A primeira coisa que é para ser buscada também no reino de Deus é a família, é algo que você já está construindo, que você já construiu, né? Então esse tempo de você se dedicar com a sua família, de se dedicar servindo os filhos em educação, em correção, em amor, em felicidade, em festa, em tantas coisas boas que a gente pode proporcionar para os nossos filhos, né? E aí ainda dá tempo de servir na igreja. Eu acho que o servir, o primeiro ministério nosso é a casa, né? Não adianta o senhor pastor, não adianta você ir lá na igreja e ser o melhor pastor e ser aquilo, e tá todo envolvido com a igreja, tudo, mas tu chegar na tua casa e a tua casa tá faltando. Meu Deus. Sabe? E eu e a Mariana passamos... Vai tá faltando tudo daí. Tá faltando tudo. E eu e a Mariana passamos por esse tempo. Nós passamos por esse tempo de se envolver, de mergulhar dentro da igreja e fazer as coisas da igreja, assim, e a nossa casa ficar desassistida. Né? E aí foi o quê? Foi quando Deus falou principalmente ao coração da Mariana antes, né? Falou para ela assim, ó, tu precisa frear, tu precisa parar, a primeira coisa que tu precisa fazer, tu tem que cuidar dos teus filhos. E aí Deus falou com ela isso e ela trouxe para mim, assim, amor, nós precisamos primeiro entender isso, sabe? E aí eu também comecei a entender esse princípio. Cara, como é que tu, sendo pastor, né? Como é que tu... Eu trazia isso porque nós era líder dos jovens, né? Então, eu não era pastor, mas eu era um líder. E como um líder, eu precisava entender. Eu não tenho como eu ministrar algo para os jovens que eu não vivo na minha casa. Eu não posso ir lá e falar algo que eles olhem para mim e eles vejam que eu não faço. Então, a gente dizia assim o quê? Nós precisamos cuidar da nossa casa. Então, quando a nossa casa estiver bem cuidada, primeiro a nossa casa cuidada, nós dando todo o suporte que precisa, fazendo e tal, a gente consegue o quê? A gente consegue só, da mesma forma, transmitir para fora. É simples. É um reflexo. Exato. Tu tá vivendo ali, se tu tá vivendo ali, tu consegue transmitir isso para fora também, né? E é a questão do cuidado. Nós homens, né, nós somos pastores. Todo homem é o sacerdote da sua casa, todo homem é um pastor. Pastor da sua esposa e dos seus filhos. O primeiro rebanho do homem é isso. Então, um homem não tem como ele dizer assim, eu não tenho chamado pastoral, eu não sou. Cara, tu já é um pastor. Entenda? Se tu conhece a Jesus, tu conhece a Bíblia, tu sabe quais são as tuas obrigações, né? Tu já é um pastor. Tu tem que cuidar da tua casa, da tua mulher, dos teus filhos, das tuas ovelhas, né? A responsabilidade de levar os nossos filhos e levar a nossa família e manter eles e ensinar o caminho é nossa. Sim, e fica mais fácil. Quando você ensina dentro da sua casa, eles vão chegar na igreja, que vão ficar ali 1 hora e meia, vão pegar aqueles ensinamentos, mas isso daí eu já ouvi do meu pai. Exato. Né? Exato. Então é um reflexo da tua vida dentro de casa. E até um ponto interessante que você falou, Júnior, que muitas pessoas elas confundem a ordem de você buscar a Deus e você priorizar. O que eu priorizo primeiro? Primeiro é Deus, depois é sua família, depois é o seu trabalho e em quarto lugar é a igreja. Exato.
E as pessoas colocam o quarto lugar, a igreja, às vezes aqui em segundo, às vezes até em primeiro lugar. Esquece que Deus é muito maior do que somente 1h30 ali na igreja. Exato. Né? As pessoas esquecem de se relacionar durante a semana com Deus, de cuidar da sua família, né? E Então, aí, tu percebe que isso é o inverter os valores, né? princípios, né? Você quebrou um princípio. E aí, quando você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você. Então, você inverteu a ordem de cuidado das coisas, logo a outra área vai começar a padecer, né? E a gente viveu isso, eu e a Mariana vivemos isso. Quando nós invertemos essa ordem, todas as coisas ficaram desorganizadas, né? Então, principalmente para o nosso mundo cristão, é difícil às vezes você entender assim, meu Deus do céu, mas tá lá se dedicando, fazendo tudo para a igreja, tudo assim, olha a tua casa, como é que tá, e teus filhos, aquela confusão toda. É o resultado de inverter princípios. Os princípios. Eu costumo dizer que É o resultado. aquela pessoa que quer viver um propósito, ela precisa cumprir os princípios. Exato. Vai muito de encontro com o que você está falando. Exato. E quando quebra, vira esse rolo aí que você acabou de falar. Exato. Agora, Júnior, tenho mais uma pergunta para fazer para você. Você é muito envolvido na questão do curso, né? Curso do Homem ao Máximo. Sim. Né? E a tua esposa também, mulher única, né? Vocês dois ministram, né? Se você pudesse me resumir aqui, me dar 3 conselhos sobre esses cursos. Qual é o benefício? Quais são os desafios que você enfrenta ministrando para homens? Porque é uma coisa que é muito produtiva, Sim. mas é difícil. Bastante, bastante. Eu posso falar porque eu ministro esse curso hoje, primeiro porque Deus achou graça em mim, né? E achou, pode ir. Mas principalmente, o motivo principal que eu ministro esse curso foi por quê? Porque esse curso foi um divisor de águas na minha vida, né? Até a primeira vez até eu fazer esse curso, eu vivia uma vida em casa achando que eu estava bem, né? Então eu achava o quê? Não, tenho um homem, tenho um filho, tenho isso, eu trabalho, consigo sustentar minha família, então eu estou bem, né? A minha cabeça de ignorância é o quê? Não, eu estou acima da média, estou cumprindo, estou fazendo, está tudo certo. E a mentalidade da maioria dos homens. Porque... Estou trazendo sustento, é o que importa. Exato, porque a mente é orgulhosa do homem, né? O homem é muito orgulhoso, então a mente dele é isso, estou sustentando, eu estou fazendo, eu tenho um filho, eu tenho isso, está tudo certo, né? E eu vinha justamente com essa mentalidade limitante que 95% dos homens têm, né? E aí, quando eu fui fazer esse curso, eu não fiz porque eu quis fazer. Eu fiz porque eu fui obrigatoriamente convidado a fazer, né? Livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Então, na outra igreja, o pastor disse assim, tu vai fazer. E eu disse, não, eu não vou. Ele disse, não, tu vai, tu já está inscrito e tu vai. E sempre fui muito obediente à hierarquia, ele disse, não, então se tu tá me pedindo, então meu pastor, eu vou fazer. E eu fui. E aí, quando eu fui, desde a primeira aula, assim, foi um divisor de águas, né? Foi, assim, transformador. Por quê? Porque eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo era o mínimo do que Deus esperava que eu fizesse. Era o mínimo. Era o mínimo do mínimo do mínimo, que era a minha responsabilidade como homem fazer. Era o mínimo. Mas aí eu descobri o quê? Eu descobri que tinha muita coisa para eu fazer. Para eu viver algo que eu jamais imaginei que eu fosse viver, né? Então, antes de eu fazer o curso, eu achava que eu vivia bem, eu achava que estava tudo certo. E aí, depois que eu fiz o curso e comecei a viver de verdade o que eu aprendi dentro do curso, aí eu entendi que existe algo que os homens não sabem o que é viver até não fazer. Né? Que a gente precisa entender que tem muita coisa que o homem precisa abrir mão e se livrar e se libertar. Antes de começar aqui, nós estávamos falando sobre liberdade, né? Eu aprendi o que? Eu achava que eu era livre, né? Que Jesus tinha pagado um preço pela minha vida e eu já era livre. E aí, quando eu fiz o curso, eu entendi que eu não era livre. Eu consegui entender claramente, assim, que eu não era livre. Que eu vivia dentro de uma liberdade que eu achava que existia, mas que era uma prisão. Olha que interessante que o Júnior está falando. Pelo conhecimento, você está me dizendo que o conhecimento, você não tinha essa informação. A partir do momento que você teve a informação, a tua mente abriu. Você teve uma renovação de mente. Sim. Então aquilo fez... É você que está decidindo fazer isso. Sim. Buscar o conhecimento, ter um novo modelo mental e a partir disso você ter novas atitudes. Exato.
Foi quando começou as matérias do curso, não posso falar, né? Eu só vou fazer propaganda. Pessoa que quer fazer, Jet Academy, faz a inscrição aí, vai encontrar aqui o meu amigo. Vamos depois estar por lá você vai descobrir, ministrando. eu vou falar aqui também 2 apelidos que eu descobri. Um eu já sabia, o outro é novo. Então, mas fica aí. Isso aí. Então, a gente, tipo assim, a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. E aí, quando eu conheci a verdade, eu já conhecia a palavra, conhecia Jesus, conhecia tudo, né? Da nossa caminhada, assim, de anos. Mas é quando a verdade entra em ti. Quando tu absorve a verdade e tu começa a viver ela, né? Porque você conhecer a verdade, mas você não viver ela, você vive preso. Olha aí. Então, quando eu conheci essa verdade, que era de ter que me libertar de alguns pecados, de algumas coisas, de ter que mudar, de ter que dar para minha esposa e para os meus filhos algo que eu não estava dando, que era amor, compreensão, proteção, né? Que era abrir mão de fazer as coisas que eu queria para fazer as coisas que eles queriam, que o tempo que eles gostariam é aquilo. Quando eu comecei a entender isso e me entregar, né? E começar a fazer isso, a praticar, eu comecei a ver uma transformação de vida. A mudança dentro de casa, né? Exato. Então, eu vi a minha casa ser transformada, eu vi o meu lar ser transformado. Mas a principal coisa que eu vi nisso foi ver o meu casamento ser transformado. Eu até não fazer o curso do Homens ao Máximo, eu fiz a minha esposa sofrer demais. Eu fiz a Betina, que era pequena, sofrer demais. Por quê? Porque eu achava que eu prover era o suficiente. Eu dar presente, eu comprar, era o suficiente. E não era o que elas se esperavam de mim. Quem sabe nós não precisava ter a melhor condição financeira, não precisava ter presente, não precisava ter nada. Mas elas queriam um homem, um pai presente, né? A Mariana queria um homem que tomasse um café no sábado de manhã com ela. E eu, para mim, o meu sábado de manhã era acordar cedo e sair de casa e fazer qualquer outra coisa que era o meu gosto, né? Então, quando eu comecei a entender que o que eu precisava fazer era o quê? Era acordar no sábado de manhã, fazer um café para minha esposa e dar um tempo de qualidade para ela, conversar, falar a respeito das coisas de Deus, quem sabe só orar junto com ela um momento. Quando eu comecei a entender isso, aí o meu casamento começou a ser transformado. Total, assim. Eu jamais imaginei que eu fosse viver no meu casamento, assim, o que nós vivemos hoje. Hoje a gente vive um casamento, assim, transformado. Por quê? Porque a minha esposa mudou um pouco, mas eu vivo porque eu mudei, sabe? E então, a principal coisa que eu ministro no curso do Homens ao Máximo é isso. Tu quer viver o que tu nunca viveu? Comece a fazer o que tu nunca fez. Uau! Entende? Tu não vai conseguir viver algo se tu não estiver disposto a fazer algo proporcional àquilo, né? Então, eu falo muito para os homens que eu ministro, né? Eu falo para eles, cara, vocês têm que começar a fazer. Não adianta vocês virem aqui e falar para vocês e você ouvir assim, legal isso, legal, mas tu chegar em casa do seu mesmo. Então o que? Cara, ouviu, tem algo que pode transformar que tu tá fazendo que não tá dando certo? Vai e faz diferente. E faz diferente e persiste, porque às vezes não é a primeira vez que tu faz que já vai mostrar um resultado, né? Às vezes tu tem uma esposa que sofreu tanto que ela já tá desconfiada. Nossa. Então tu ir lá e tu mostrar uma diferencinha assim, às vezes vai parecer o que? Ele tá querendo alguma coisa, por isso que ele tá fazendo, né? Então tu vai e muda e persiste na mudança. E aí ela vai começar a olhar para ti e vai dizer assim, esse homem tá diferente. Esse cara tá diferente. Ele tá diferente. E aí ela começa a se sentir mais segura. E ela começa a admirar mais o homem que ela tem. Por quê? Porque ela já casou contigo porque ela te admirava. Né? Por mais que se arrependeu no meio do caminho. Exatamente. Mas ela tinha uma admiração por ti, né? Então, quando ela começa a ver o mesmo homem que ela já casou, que ela admirava, que ela gostava, e ela começa a ver esse homem num movimento para melhorar, duas coisas acontecem. Ela começa a te admirar mais, mas ela começa a ficar ainda mais crente. Por quê? Porque ela conhece o marido que tem. E ela começa a entender o quê? Meu Deus do céu, Deus
é só tu para fazer o que tá fazendo nele. Você está transformando ele, Exato. imagine o que pode fazer comigo. Exato. E eu vejo isso na Mariana, porque a Mariana sabe quem eu era. Exato. E a Mariana, quando ela viu a minha transformação, ela sabia assim, é só Deus. Ninguém mais pode mudar a cabeça dele que eu conheço, se não for Deus. E eu falo com toda propriedade, assim. Uma vez eu conversei contigo, nós fomos tomar um café e eu te falei, nós estávamos falando sobre milagres, né? E eu te falei, é gigante, assim, sobrenatural ver um cego enxergar, o que Jesus fazia, um paralítico levantar, é sobrenatural, né, esses milagres. Mas para mim, o maior milagre, assim, que Deus fez, foi fazer o que Ele fez na minha vida. É o maior milagre que Jesus fez. A Bíblia relata milhares, mas o maior que Jesus fez foi na minha vida. Porque eu sei quem eu era, e eu sei o que eu passei, eu fiz, eu me dispus para ser quem eu sou hoje. E eu tenho certeza que o maior milagre que Ele fez foi esse. Porque eu sei que eu jamais faria coisas que eu faço hoje. Jamais, jamais, se não fosse Ele. Então, o Espírito Santo ter entrado em mim e mudado meu coração e mudado a minha mente e fazer eu me dispor a fazer o que eu faço hoje, é o maior milagre que Jesus fez. Verdade. Não existe outro, Para sabe? ver como que tem que acessar o coração, né? Total. A mudança começa pelo coração, é interna, né? E depois Exato. ela começa a ser externa. E a prática do treinamento, né? Um treinamento, um curso, onde você recebe a informação. Agora, para ver como é importante, o pessoal que está assistindo, a quantidade de cursos que a GEST tem, na GEST Academy, tem vários. Esse é um curso. Tem uma mulher única, tem outros demais cursos aí que vai fazer a pessoa, como um cristão, se tornar uma pessoa melhor. Total. Porque a mudança não é do dia para a noite. Quando você se converteu, eu me batizei, e agora, pastor? Agora é que começa. Exato. Né? Exato. Então é a vida inteira que a gente precisa sempre se colocar nessa posição de buscar o conhecimento, de praticar. Porque se daqui a pouco você está na vida cristã, você se acomoda, você acha que aquilo ali, não, eu já não peco mais, né? Daqui a pouco já está essa soberba, né? Sim. Já estou Já tudo tá santa. certo, parei de fazer 3, 4 coisas que eu fazia no passado, Sim. acho que já está 100%, cara. Não. A Bíblia fala que enquanto Jesus não acabar a boa obra, ainda não é o fim. Exato. É dia após dia Ele transformando a nossa vida. É a prática constante, né? É Prática constante. Então, a gente é acompanhado, imagine, a gente é acompanhado, o pastor acompanha algumas pessoas, mas o tempo que a gente passa com a pessoa é muito pequeno. Sim. Então, não tem como, eu até preguei no final de semana e falei, 30 minutos ouvindo uma mensagem, a pessoa sai do culto, de tarde ela já tem acesso à rede social, a uma informação. Cara, 6 horas da tarde ela nem lembra mais do que foi pregado. Sim. Então você tem que estar conectado a um culto, conectado a um clã que nós temos hoje na nossa igreja, conectado a um treinamento durante a semana, para você se tornar, a Bíblia fala que nós temos que chegar à estatura de um varão perfeito, que é a estatura de Jesus. É tendo sempre uma renovação, sempre uma mentalidade de Jesus, né? Mudança de mente constantemente, né? Exato. A gente não muda a mente uma vez lá, agora me arrependi dos meus pecados. Tudo inicia dias, ali. É todos os dias. A tua renovação da tua mente, ela tem que ser diária. Diária. Por quê? Porque a gente tem uma velocidade enorme em criar pré-julgamentos. Enorme. Então, hoje tu viu uma determinada situação e tu criou um pré-julgamento. Se amanhã tu não renovar a tua mente, amanhã, quem sabe, aquele teu pré-julgamento, ele se torna uma condenação. Não é mais um julgamento, é uma condenação, uma sentença. E daqui a pouco, uma condenação, uma sentença é algo errado. Né? Então, o que? Renova a tua mente, diariamente. Tu tinha um pré-julgamento a respeito disso, amanhã tu renova, avalia de novo a situação, vê como é que é, né? A Bíblia fala que, às vezes nós vamos julgar um nosso irmão, a gente pega e diz assim, o cisco que está no olho dele, né? Mas a Bíblia fala, primeiro você tira a trave. Exato. No versículo depois, ela fala, depois que você tirar a trave, aquilo que está te cegando, aí você vai alertar a pessoa que está... E alertar, não é para você chegar lá julgar. Exato. É para você cuidar, zelar pela vida dele. Sim. Né? A gente ouve muito isso e diversas vezes a gente ouve o próprio cristão falando, né? Não, tu não pode julgar, na medida que tu julgar, tu vai ser julgado. Eu aprendi, né, nesse tempo, assim, que realmente tu não pode julgar, mas o alertar é uma obrigação tua. Exato. A Bíblia tá, que tu tem que Teu alertar. irmão tá pecando. Exatamente, é uma obrigação tua, né? Mas ainda assim, eu acredito que o julgar
julgar é algo que nós temos que fazer. Julgar de acordo com a palavra. Por quê? Porque se você não parar para não fazer a avaliação do julgar, eu julgo isso está errado, está, né, tá errado, está certo, pode, não pode, se você não fizer esse julgamento, daqui a pouco você vai engolir algumas coisas que você não deveria. Uhum. Né? Daqui a pouco tá concordando com o pecado. Exatamente. Não, tá tudo certo. Então o julgar, sim, é quase que um dever nosso, julgar, mas julgar de acordo com aquilo que a palavra diz. A palavra diz o quê? Isso pode acontecer? Não pode? Tu está julgando de acordo com a palavra. Não, pode, então eu posso. Sabe o que é interessante você falar isso daí? Que é um assunto que eu sempre pensei sobre isso. Julgar é você falar de uma pessoa e que ela não está fazendo aquilo. Por exemplo, a pessoa nunca nunca se envolveu com drogas. Uhum. Aí eu digo, é uma baita de uma drogada. Uhum. Eu estou julgando. Eu não sei a vida da pessoa. Sim. Né? E normalmente a mente religiosa, ela diz assim, mas você está julgando. Mas, gente, a pessoa estava fazendo, eu estou vendo o que ela está fazendo. Não. Ela está nesse perigo e ela vai... O pecado, ele gera morte. Sim. Ela vai morrer, ela vai se acabar. Uhum. Até porque tem muita gente que confunde o dar falso testemunho com o julgar, né? Então você chutar, tu viu uma pessoa, assim como tu falou, tu viu uma pessoa com uma movimentação estranha e aí tu vai dizer assim, não, tá envolvida com droga. Olha tu tá aí. dando um falso testemunho. Falso tu testemunho. tá dizendo algo que tu não sabe, né? Tá sendo Agora, fuxiqueiro, tá falando maldicente. Exatamente. Várias Então, coisas tu tá aí que Deus julgando- abomina. Exato. Tu tá julgando sobre algo que tu não sabe, tu não tem certeza. Agora, tu sabe que a pessoa tá com problema com droga e tal, não é julgar. Tu tá vendo. Então, tu está indo lá, ó, tu tá fazendo errado. Não pode fazer isso. E se você... Olha que forte isso daí. A pessoa que sabe de um erro de um irmão, mas sabe mesmo, de verdade. Isso aqui é uma aula de teologia, tá? Depois nós vamos mandar um boleto aí pra você. Manda os dados aí que eu e o Júnior vamos mandar Vamos um dar boleto. jeito, vamos lá. Pessoa que sabe o erro, mas sabe de verdade. Não é ouvir falar que isso aí é tudo baboseiro. Nem dê ouvido a mentiras. Mas você sabe. E aí você não traz ao teu líder, não traz ao teu pastor, você está sendo cúmplice dessa pessoa. Exatamente. E ser cúmplice, meu amigo, é você carregar o mesmo pecado, a mesma transgressão dessa pessoa. Tá ficando muito sério essa conversa aqui. Tá ficando muito sério. Júnior, eu queria te perguntar o seguinte. Nós estamos hoje aqui, eu iniciei falando da tua empresa. Sim. Hoje, eu até falei, admiro a empresa que trabalha com móveis. Por quê? Porque trabalha com madeira, né? Tantos modelos aí, né? Tanta forma de você produzir com o marceneiro à mão, né? Vários modelos, várias formas. E eu sempre admirei isso porque Jesus também foi uma das profissões de Jesus. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso leão, né? O que nos protege, é o nosso rei, nosso salvador. Mas ele também, em um tempo da sua vida, tem um filme que é Paixão de Cristo. Sim. Possivelmente você assistiu Assisti muitos várias anos vezes. atrás, né? Várias. E aí eu lembro daquela figura daquele ator brincando com Maria, né? Na cadeira, assim, né? Fazendo ela sentar, né? E cara, eu fiquei analisando, poxa, é uma outra visão de Jesus. Jesus trabalhando ali, ele fazendo a mesa. Imagina ele entregando uma mesa para um cliente, né? Custou, vamos supor que se fosse o denário, né? Naquela época, custou tantos denários, né? Essa mesa, vamos parcelar então para você, né? Essa ótica de ver Jesus nos negócios, né? Daqui a pouco teve alguém que ficou devendo para Jesus. É possível. É possível, porque ele tinha um negócio, né? Os pecados daquela época são os pecados de hoje, né? Não mudaram os pecados, as situações. Tem boleto que o pessoal atrasa, né? Exato, faz parte, né? E como que é para você hoje, olhando nessa ótica aí, o trabalho de vocês, como que iniciou? Qual que é a visão aí com os colaboradores? Como que funciona hoje a tua empresa? Então, eu vou ir meio que te corrigindo, num detalhe. A Estilos aqui é da minha sogra. Então, a minha sogra começou a Estilos há 38 anos atrás. Olha aí, ó. Começou a Estilos por quê? Porque ela precisava fazer os móveis para casa dela e aí, na época, não tinha. E aí, ela achou um marceneiro, assim, para fazer os móveis da casa dela. E aí começou o cara a fazer os móveis da casa dela e de repente ela pensou, ela estava se formando em administração, se não me engano, e aí ela pensou, um marceneiro lá, e se eu botasse uma marcenaria? E aí ela conversou com o pai dela, aquela coisa dela, o pai dela também, o seu Olímpio era um visionário, assim, né, empreendedor nato na época, e aí
pegaram um marceneiro que fazia os móveis para casa dela e começaram pegou o cara, contratou o cara, botou aqui nesse lugar onde é hoje, né? Então 38 anos no mesmo lugar. Mais e velho aí, que o tempo de vida da empresa. então. Aí, ó. E aí começou ali, contratou ele e começou fazendo os móveis da casa dela e ela começou a marcenaria. Então a Estilos tem 38 anos de história, né? Que legal. E aí eu entrei nessa história fazem 5 anos, né? Então há 5 anos atrás, a minha sogra passou por um monte de dificuldades e tal, e aí eu vim para Estilos para ajudar ela, né? Nós tínhamos uma outra empresa que acabou fechando, e teve um monte de problemas, e aí eu vim por um chamado dela para ajudar, para colaborar, tentar resolver a situação na época que estava bem difícil, e aí que eu entrei. Então eu entrei 5 anos atrás sem tendo noção nenhuma de marcenaria de nada. Né? Eu sou formado em engenharia de alimentos, então nada a ver com... Tá tudo alinhado. Mas eu estava alinhado, eu acho que com a vontade de Deus. Amém, né? Isso que importa, né? Exatamente, para mim era o suficiente. Então eu comecei aprendendo, né? Olhando para a marcenaria, indo na fábrica, vendo o que é. Comecei principalmente fazendo mais a parte administrativa, que era o que eu entendia, ajustando os detalhes aqui, mas aprendendo na produção, né? Entendendo, vendo como é que não é, sentindo, começando a aprender. Então eu passei... pelo menos os 2, 3 anos primeiros, mas aprendendo, descobrindo, né, fazendo a parte mais administrativa, menos a parte de produção, mas depois eu comecei a me inteirar mais da produção, entender como é que funciona, como é que não funciona, e aí até começar a botar a casa em ordem, e aí começar não vou dizer impor, porque impor é meio pesado, né? Mas começar a dar o ponto de vista. Colocar um pouco daquilo que eu imagino, sim, né? Então exatamente, eu como líder comecei o quê? Não, eu preciso colocar um pouco da essência daquilo que eu imagino que tem que ser. Então, eu comecei a entrar um pouco nessa questão espiritual, digamos assim, mas eu comecei a impor. Por quê? Porque são valores. Certo. Valores e princípios, É assim o que nós nós estávamos conversamos. falando. Então, o quê? Eu preciso trazer para isso, porque para mim, valores e princípios, eu não vivo só dentro da igreja. Eu acho que o da igreja todo mundo vive. Todo mundo que bota o pé dentro da igreja já começa a virar o crente, né? Não, para mim, o principal é fora. As pessoas lá fora têm que ver quem você é, porque dentro da igreja todo mundo pode ser vestido de crente, se fantasiado de crente, né? Não vou falar nada. Mas fora é que realmente tu conhece as pessoas isso aí. fora. Então eu comecei a trazer isso. Eu digo, bom, então o que eu quero para minha empresa, né? Então, as primeiras coisas que eu comecei a colocar é isso. Tipo assim, os meus funcionários sabem, eu não preciso te falar nada, mas tu pode perguntar para eles. Eu acho que todo mundo precisa crescer, a gente cresce junto. Exato. Eu aqui administrar bem não vai resolver se o funcionário que está lá produzindo não produzir bem. Não vai adiantar se o funcionário que eu administro bem, o funcionário que está produzindo produzir bem, mas o montador que entra lá na casa não montar bem. Meu Deus. Entende? Então, o quê? É uma engrenagem, tudo tem que funcionar. Exatamente. Perfeito. Então é isso que eu sempre trouxe para eles. Cara, nós todos precisamos estar alinhados e fazendo o nosso melhor. Se nós não fizer o melhor, não adianta, né? Mas o principal foi o quê? Que eu tenho tentado todos os dias transferir para eles é isso. Nós não estamos aqui no automático simplesmente o quê? Cumprindo a nossa função de trabalho. Nós não estamos aqui vindo aqui e pegando o móvel, cortando essa peça aqui, botando de qualquer jeito e mandando... Não. Nós estamos aqui para produzir algo melhor. Para produzir algo que com amor, algo com excelência, sabe? Algo bem feito, por quê? Porque nós estamos indo lá dentro da casa do cliente e muitos clientes estão realizando sonhos, né? Muitos clientes, quem saiba, passaram anos economizando para poder mobiliar o apartamento, comprar o seu apartamento, imobiliar o seu apartamento, ou ter a sua empresa, ter o seu negócio, realizando um sonho de começar o primeiro empreendimento, sabe? Então nós temos que ser o quê? Nós temos que ser um fator que a gente promova essa alegria, esse sonho que está se realizando, né? E não o contrário, porque eu já ouvi diversos testemunhos de gente contando que estava tudo certo, mas quando chegou na hora de realizar o sonho, teve problema com o pessoal dos Virou móveis. um pesadelo. Exato. Meu Deus.
Ah, não, Frustração. porque eu só me incomodei, porque fizeram tudo errado, porque não sei o quê, porque não me deram pós-venda, porque não, sabe? E quem saiba, a própria Estilos tenha falhado nisso por um tempo, né? Como qualquer empresa, né? Exatamente, Sempre tem... todo mundo. Então, eu acho que problemas, em obras principalmente, todo mundo tem. E todo mundo vai passar, por quê? Porque é normal, é uma obra que tu tá fazendo, então acho que problema todo mundo tem. Sim. Mas o diferencial que eu sempre disse é o quê? É a forma como você resolve o problema. Isso, administrar isso, Exato. né? Resolver. Então você tem que o quê? Teve problema? Tem. Tá aqui para resolver. Vamos resolver da melhor maneira possível, atender o melhor possível, com respeito, com amor, com capricho, né? Com excelência. Então, desde lá do começo, que são os nossos princípios, né? Eu e a Mariana, a gente traz muito isso. Quando a gente faz com excelência. Então, tudo que eu tenho tentado fazer, realmente aqui dentro da fábrica é isso. É fazer, mas fazer com excelência. Então, eu estou atendendo o cliente, é cumprir o prazo certo que a gente estipulou, é entregar o móvel da melhor maneira possível, o cliente, eu preciso disso. Muitos clientes pedem coisa que não está na nossa alçada. Eu não vou olhar para eles assim, não, isso eu não faço. Não, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos tentar, sabe? É o quê? É a cultura da segunda milha. Eu tento sempre falar isso. O cliente está esperando só isso, sim, mas eu posso ir um pouquinho mais. Eu posso fazer algo que não era minha obrigação, que está ao meu alcance, tá? Tem muita gente que diz assim, nos móveis acontece muito isso, né? Eu preciso que coloque uma televisão, eu preciso que faça uns furos para colocar uns quadros. Tem muita gente que diz assim, não, mas não é minha função isso. Diz, cara, tu tá ali, com a furadeira na tua mão, na frente do cliente. Tu vai olhar para ele e dizer assim, não é minha função colocar um quadro. Sabe? Eu digo para meus funcionários, não, bota 10 quadros se tiver que colocar, tu tá ali, fazer um furo, não tem problema nenhum, sabe? Então, o que eu tento fazer e o que eu tento A pessoa vai se tornar passar... lembrada Exato. nesse momento. Exato. De fazer algo, um extra. Exato. Pô, não me cobrou nada e ainda fez um negócio que me... Exato. Né? Foi muito... Porque a gente vive, cara, nos tempos assim, ó, eu e a Mariana falamos muito sobre isso, às vezes a gente vai nos lugares, assim, comprar alguma coisa, entra numa loja ou outra, e parece que tu tá fazendo um favor para as pessoas de ir lá comprar. Sabe? Não te atendem bem, não estão nem aí, sim, parece que tu tá fazendo um favor para ir lá comprar. E eu fico que nos dias de hoje, que são dias difíceis, tem que ser o contrário, tu entendeu? Tu tá fazendo um favor, a pessoa tá fazendo um favor para ti de te prestar um serviço, sabe? Então o que a gente tenta é isso, a gente tenta transmitir justamente isso. Em tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração como para Deus. Então, cada coisa que a gente faz, a gente tenta fazer o nosso melhor, atender o melhor, fazer o melhor, como se fosse para Deus. Exato. Colossenses 3:23. Depois tu pesquisa aí, que é esse versículo que ele acabou de falar. Exatamente. E é na vida, né? Não é só na igreja. Na vida, cara. Em tudo. Quando a pessoa tem esse pensamento, Júnior, que você tem, a pessoa governa. Porque tudo que eu vou fazer com excelência. E mesmo enfrentando os problemas, que é o problema, não deu certo, vou refazer, vou fazer novamente, a segunda vez, mesmo que tenha prejuízo, mas o meu cliente não vai sair com prejuízo. Exato. Aí você vai governar, meu querido. Isso aí é uma linda de uma dica. Júnior, 3 conselhos rápidos. Quero ver ele fazer 3 conselhos rápidos, né? Com tanta bagagem. Primeiro conselho para a família, a pessoa que está assistindo, para a família. Você tem uma família abençoada. Amém. Né? Graças a Deus. Multiplicando, né? Tu me disse que parou de fazer vídeo. Paramos a multiplicação por aí. Por aí, Paramos já tá benção. É. Um conselho para a família, um conselho para um homem, que daqui a pouco... não é só homem, o homem ao máximo, não é só para você que está casado. Não. É para você que é solteiro, que quer casar, né? Já vai pegar vários fundamentos ali. Família, um homem, né? E para um negócio. 3 conselhos. Eu acho que família, primeiro, maridos, né, e esposas, eu acho que é estar disposto a abrir mão pelo próximo. Eu e a Mariana aprendemos muito. Quando principalmente eu, né, porque a Mariana sempre abriu mão, meu Deus, quanto ela abriu mão. Mas agora acho que ela consegue desfrutar um pouco disso, quando eu entendi. Então, quando eu estou disposto a abrir mão de algo para fazer ela feliz, da mesma forma, ela recebe aquilo e ela também está disposta a abrir mão de algo para me fazer feliz. Então, nós conseguimos levar isso. Cada vez que a gente está disposto a abrir mão do que eu quero para fazer algo que nós queremos, o negócio flui muito mais, sabe? Muito. Então, eu acho que é o quê? É o abrir mão, né? Família, cara, quando tu está disposto a abrir mão para a tua esposa viver algo, da mesma forma, a primeira oportunidade que ela estiver disposta a abrir mão para tu viver algo,
E aí é fantástico, porque daí torna-se uma troca, né? Ambos querem viver... Recíproco Exato, todo momento, né? Exato, né? Então eu acho que isso é uma das coisas assim que mais fez nós crescermos, né? Parar de eu querer viver o que eu queria para viver algo que seria bom para nós. Então isso foi um acelerador, né? Um cooperador muito grande para o nosso relacionamento melhorar foi esse, né? Para homem assim, teria uma lista. Largue assim. sua vida de pecado. Eu acho que é o princípio, é a primeira. Porque às vezes o homem acha que o não pecar é só o quê? É só não adulterar. Olha aí. É só não se envolver com pornografia. Né? Muitos acham até que a pornografia 50 justificativas para a pornografia. Entendeu? Tem gente que leva para dentro do casamento. Vamos assistir isso aqui para Muitos, ele tá levando um demônio para dentro do Exatamente. casamento. Sabe? Então, quando o homem entender o quê? Que pecado é pecado e ele abrir mão do pecado, é o princípio. Aí tudo começa, sabe? Então eu acho que viver longe do pecado, né? Não é que você não vai pecar, nós somos pecadores e todos os dias a gente vai errar e vai falhar em alguma área. Mas quando você decide, não, mas eu não quero mais, eu quero viver longe do pecado, eu quero me esforçar para viver longe, aí todas as outras coisas começam a mudar, né? Eu acho que é princípio, assim. E como eu falei, não é só esse pecado ou da pornografia ou o pecado sexual, porque o homem geralmente leva a cabeça dele isso. Pecado é relacionado ao sexo, né? E pecado é relacionado à mentira. Pecado é relacionado a você, no mundo dos negócios, você dar uma rasteira em outra pessoa, você mentir, você murmurar, você falar muita coisa que não deveria falar, você ser fofoqueiro. Nós estávamos falando antes, né, nos bastidores, que um homem fofoqueiro é pior do que 20 mulheres juntas reunidas. Né? Feio pra caramba. Exato. Então isso é pecado. Esses foram os pecados que impediu o povo de entrar na terra prometida, né? E o principal deles, quem saiba, era a murmuração. Exatamente. Então, quando o homem entender que ele precisa abandonar o pecado e assumir a responsabilidade de homem de verdade, porque o homem de verdade não é o machão aquele. O homem de verdade é aquele que guarda a sua família, que estrutura a sua família. A figura de Cristo, né? Exato. Figura de Cristo. Exato. De amar a sua esposa ao ponto de dar a vida por ela. Foi o que ele fez pela igreja. Exato. Então, até no curso do Homens ao Máximo, a frase que exemplifica isso é justamente essa, né? A hombridade é ser a imagem e semelhança de Cristo. É simples assim. Você quer ser o homem ideal, você precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, não vamos nunca chegar lá, impossível, né? Mas nós temos que caminhar todos os dias para chegar ao mais próximo possível. Mais próximo, exatamente. Né? Então, eu acho que basicamente é isso, né? Isso. E para a empresa, além da excelência que você prezou tanto aí, eu achei muito bonito isso. Eu acho que para a empresa é uma palavra que eu trago muito isso, que serve para os três, né? Mas principalmente para o mundo empresarial hoje, né? Para essa questão comercial, credibilidade. Olha aí. Essa é a palavra. Credibilidade. E a credibilidade, você adquire ela não falando, vivendo. E aí entra Cristo, né? Olha aí. É total, é credibilidade. É impossível você comprar credibilidade se você não tiver. Tu não consegue hoje numa loja, se o teu nome estiver no Serasa, tu não consegue ir lá numa loja e dizer assim, viu, lá foi só um probleminha que eu tive, mas daí eu já estou resolvendo lá, então me vende fiado aqui. Não. Por quê? Porque é uma coisa prática. A pessoa vai entrar no computador e vai olhar assim, não, teu nome está negativado. Tu não tem crédito. Então não adianta você falar porque você não vai adquirir. Não vai ter crédito. Agora, se o teu nome está limpinho, bonitinho, você entra na loja assim, eu quero comprar isso. Consultou teu nome, fica à vontade. Você tem crédito. Sabe? Então, eu acho que a palavra fundamental hoje é crédito, sabe? E isso entra totalmente, como eu disse, uma vida unitária, né? É uma união de tudo. Então, principalmente para nós hoje, cristãos, a gente é visado. É visado. E se a gente consegue ter credibilidade, se a nossa vida apresenta algo de crédito, você tem crédito em tudo. Agora, se a tua vida não tem crédito, quando tu vai falar de Cristo, a pessoa olha para ti, olha para tua vida, olha para os teus frutos e diz assim, cara, não vem falar de Cristo para mim. Tá devendo e feio, né? E aí acontece o quê? Cara, tu mancha o evangelho. É que nem tu pegar, assim, o sacrifício de Jesus e dizer assim, não valeu nada. Mancha a vida dele, né? Exato.
O evangelho continua sabe? puro. Exato. Então, eu acredito que a palavra é credibilidade. E a credibilidade, ela vem com o viver, com a prática. Tudo que tu fizer é prática, né? A primeira coisa que eu falo muito, que graças a Deus foi algo que veio para mim do berço, assim, foi o quê? Tudo que eu falar, que saiu da minha boca, cumpra. Não importa o que for. Nem que você falou e não deveria ter falado, sabe? Cumpra. Se você não vai conseguir cumprir, você olha para a pessoa e diz assim, ó, eu assumi isso contigo, mas eu não vou conseguir cumprir. Então, como que nós poderíamos fazer? Você vai ter crédito aí. Crédito. Porque a pessoa vai reconhecer, poxa... Exato. E aí, além dela reconhecer para ti, quando qualquer outra pessoa for perguntar para ela, viu, como é que foi negociar com o Júnior? Ele vai te dizer assim, ó, ele assumiu uma coisa e não conseguiu cumprir, mas ele me chamou e disse assim, ó, não consegui, como que nós poderíamos resolver, sabe? É isso aí. Então, é uma coisa assim que eu trago muito, e eu trago isso com muita tranquilidade, por quê? Porque eu não sei quantas pessoas vão ver isso aqui, né, esse podcast, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram por mim, que negociaram comigo e conversaram comigo, se elas verem isso, elas vão olhar assim, é verdade. É verdade. Eu não me preocupo que vai vir uma mensagem no meu celular ou alguém vai falar assim, não, aquilo é mentira, comigo foi diferente, sabe? Não, porque eu tenho a tranquilidade de falar que o que eu assumi, eu cumpri ou eu resolvi, sabe? Então eu acho que credibilidade é a palavra-chave, assim, crédito. Cara, se você tiver credibilidade com as pessoas, com aquilo que tu vive, com aquilo que tu faz, o resto... tudo consegue, né? Ainda mais nos dias de hoje, que tudo é relacionamento. É verdade. Relacionamento. E o relacionamento é às vezes muito superficial, né? Porque a pessoa vê na internet algo e que, na verdade, na vida real, não tem nada a ver. Exato. Né? E para os negócios é isso, né? Eu posso falar para ti, ó, eu entrego o melhor móvel, eu atendo bem, eu cumpro o prazo, eu posso falar isso. Contrato a galera da mídia social aí, que é fenomenal, essa galera da mídia social. E então... a mídia social pode ir lá e fazer aquela coisa mais linda, tudo assim. Agora, se quando eu entrar na casa do cliente e eu não entregar aquilo, ou eu não fizer, ou eu não cumprir prazo, ou eu não fizer, ou enrolar, ou negociar mal, cara, foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque esse cliente vai dizer assim, ó, cara, é muito legal, a mídia social deles é muito bonita. Agora, a minha prática foi horrível. Exatamente. Sabe? Tudo uma mentira. Toda a credibilidade você foi. Né? Então, o quê? Cumpre o que tu falou, cumpre o que tu entrega, o resto. O resto vem. Meu querido, esse foi mais um JetCast. Foi uma aula, uma faculdade, quase uma pós aqui, Meu Deus do céu. hein, Júnior? Meu Deus. Você que esteve até agora, compartilha aí com seu amigo, com a sua família, um tempo precioso, né? É o conhecimento que vai libertar você, vai daqui a pouco, poxa, eu também quero chegar a tudo isso. Às vezes a pessoa está falhando em alguma coisa aqui, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Para a minha vida e para a sua vida, para a gente ser melhores a cada dia. Júnior, foi um prazer estar contigo aqui. Prazer foi meu. Vamos continuar junto aí sempre. Amém. E Deus nos uniu para um propósito, né? Amém. Eu digo, acho que nada é à toa. Então, se existia um propósito em Deus em nos unir, amém, o propósito dele está no caminho. Estamos no caminho. Você que deseja ter o JetCast, vou falar nessa câmera aqui, é o JetCast, na sua empresa, você manda uma mensagem aqui para nós teremos aí o prazer de estar com você. Deus abençoe e até o próximo JetCast.